incrível, né, Tiago? Que momento incrível é este de adoração ao Senhor. Se você realmente se entregou, se derramou, você fez a melhor coisa da sua vida. E é um privilégio estar aqui. É um prazer estar aqui na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. Gostaria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, escrevendo aos Coríntios, essa carta inteira, escrita para a igreja de Corinto, tem um teor de doutrinar, de corrigir muitos desvios doutrinários, ensinamentos que aconteciam na igreja de Corinto. O capítulo 15, ele traz especificamente a mensagem, o ensino e a correção de um ensino equivocado a respeito da ressurreição de Jesus. Quando eu falo sobre esse tema, a ressurreição de Jesus, está tocando no meu coração desde da escola dominical em que nós falamos sobre a Páscoa. O tempo não nos permitiu, né, Cláudia, avançar na parte da ressurreição especificamente, e aquilo ficou queimando, quando, para minha surpresa, a pastora Sandro me enviou o convite de ministrar nessa manhã. Eu agradeço, pastor, pela confiança, e continuei meditando, já faz um tempo, nesse texto de 1 Coríntios. A ideia é que os crentes lá de Corinto, eles estavam meio confusos, meio influenciados pela cultura grega, onde havia um ensinamento, tudo bem, todos acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam desde o tempo dos profetas que a alma viveria eternamente, mas influenciados pelas ideias de Platão e outros filósofos, eles estavam desacreditando da doutrina da ressurreição. E Paulo vem falar, logo no início de 1 Coríntios, que ele ensinou, ele já havia doutrinado, ele já havia explicado, mas os crentes de Corinto estavam se confundindo e abandonando o verdadeiro evangelho para se adequar aos sofistas. Parecia que a preocupação dos crentes de Corinto era mais com a retórica, com a oratória, com o falar bonito, escolher bem as palavras. Isso é muito importante para um pregador, mas não podemos distorcer aquilo que é essencial. E por isso, ele começa, lá no versículo 1, você pode abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se os retiveres tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Duas palavras aqui são importantes no versículo de número 1. Primeiro, você recebeu. Paulo entrega o evangelho para a igreja de Corinto e eles receberam. E eu posso até pensar a ideia de quando você recebe uma caixa da Amazon na sua casa. O entregador vem lá, entrega para você a caixa e você, de livre e espontânea vontade, assina o tablet lá, pronto, recebi. Recebi, aceitei e quero isso para mim. Paulo entregou o evangelho à igreja de Corinto e eles receberam e também permaneceram. Palavra-chave: receber e permanecer. Há muita gente que começa bem na caminhada com Cristo, mas quando surgem os problemas, as lutas, as dificuldades, não permanece. E alguém aqui já falou no púlpito, não sei se foi o pastor Sandro, o melhor da caminhada com Cristo não é o começo, ou foi a Dani? O melhor da caminhada com Cristo é o seu fim, o seu final. Você caminha a vida inteira com Cristo e no final de tudo você abandona a sua fé? Lembra que a mulher de Ló tentou convencê-lo dessa insanidade? Faz o seguinte, Jó, faz o seguinte, tudo que você ganhou, recebeu, amaldiçoa esse Deus aí, porque tudo que você está passando, não é possível que Deus não esteja com você. E a resposta dele, você fala como uma louca, você fala como uma insana. Tudo o que eu conheço a respeito do meu Deus, jamais abandonarei a minha fé. O alerta para a igreja de Corinto, essa carta foi escrita para a igreja de lá e então, mas também conseguimos adaptar ao nosso dia de hoje. Irmãos, vocês têm recebido o evangelho, permaneçam neste evangelho. Amém?
E o versículo, que evangelho é esse? Do que ele está falando? O evangelho é, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Este é o verdadeiro evangelho. Irmãos, a gente vê as pessoas tão confusas, com a mente tão misturada de tudo. Eu sou um pouco da macumba, que eu sou um pouco do catolicismo, um pouco do espiritismo. Recentemente eu conversei com uma jovem, ela foi convidada para estar aqui hoje, não veio. Mas tudo, ela é tudo de pouco, um pouco, sabe? E eu fico, meu Deus, que confusão que fizeram na sua cabeça, menina. Você sabe qual é o caminho para o céu? E aí ela veio me falar da reencarnação. E eu digo, de acordo com a Bíblia, só há um evangelho, só há um caminho para o céu. E o caminho a verdade é, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E quando Paulo refere-se aqui segundo as Escrituras, o Novo Testamento não estava escrito. Então ele está se referindo ao quê? Ao Antigo Testamento. E o que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus? Salmos 16 e 10. Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O salmista, muito antes de Jesus nascer, já profetizou que Jesus não ficaria preso na morte. Oséias 6 e 2 diz, depois de 2 dias vos revigorará, ao terceiro dia nos levantará. Jonas 1 e 17, Jonas ficou quantos dias no ventre do peixe? 3 dias. E Jesus, morto? 3 dias. As Escrituras já testemunhavam a respeito da ressurreição de Jesus. Mas como pode a igreja de Corinto, então, negar que Jesus havia ressuscitado? Como podem as pessoas se envolver com essa falácia? E aí no versículo 5, Paulo vai continuar dizendo, não é um conto, não é um mito. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Quer ver? Abre aí, versículo 5 de 1 Coríntios. E que foi visto por Cefas, e depois... Vocês estão acompanhando comigo? Versículo 5. Foi visto por Cefas, e depois... pelos 12, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, aquele texto é daquele momento, mas alguns já dormem também. Não é dormir como alguém dorme na igreja, não. Aqui é um eufemismo. Dormir era uma palavra para dizer, já passaram, né? Aqui nos Estados Unidos fala, passou, não é? Ah, passou. Falei, quando eu vi essa expressão pela primeira vez, uma menininha falou assim, fulano passou. Aí, foi para onde? Ela, foi para o céu, passou. Por causa da ideia do past, né? Já passou. Ok, então Paulo também está usando uma palavra suavizante aqui. Já dormiram no Senhor. E essas pessoas que já dormiram no Senhor também viram esse Jesus ressuscitado. Jesus também se apresentou para Tiago. Jesus também se apresentou para Pedro. Pedro, qual foi a última lembrança que você tem de Jesus e Pedro? Quando Pedro negou Jesus. Agora imagine Pedro ir para casa com a vergonha de que, nossa, meu Deus, eu neguei o meu maior amigo, eu neguei o meu Jesus, eu traí ele. Imagine essa sensação de, sabe quando você comete um deslize e aquilo te angustia e não te traz paz? E Pedro foi para casa. Eu não sei que sentimento que ele teve, mas eu acho que foi de tamanha vergonha e arrependimento. Mas Jesus é alguém tão lindo, Jesus é tão poderoso, Jesus é tão cheio de graça, que Jesus se apresenta para Pedro. Jesus se apresenta para Pedro ressuscitado, transformado. Mas ele não é um traidor? Se fosse nós aqui humanos, pegaremos várias pedras, Adriana, e tacaríamos. Pedro traiu Jesus, você é um pecador, você é isso. Rotulávamos Pedro, mas Jesus ressuscitado se apresenta para Pedro.
Porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia a missão que tinha para realizar na vida dele. Sabe, amados, muitas vezes os nossos erros e tropeços da caminhada tornam-se rótulos para a sociedade. Mas Jesus faz de você uma nova história. Jesus faz de você um instrumento na mão dele. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, muitas e muitas pessoas aceitaram a Cristo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Um erro e um tropeço em nossas vidas não define aquilo que seremos em Cristo. Aquele que sabe o que somos em Cristo, aquele que conhece o meu futuro, o teu futuro, a tua história se chama Jesus Cristo. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória na igreja. Paulo veio falar assim, olha só, muita gente viu Jesus ressuscitado. Muita gente viu Jesus com o corpo transformado. E isso não é um mito. A história se constrói através de testemunhas oculares. Os historiadores procuram não só relatos arqueológicos, peças arqueológicas, mas também um relato de pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Como podem vocês, coríntios? Eu já preguei o evangelho para vocês, já anunciei a palavra, e agora vocês vêm negar que Jesus ressuscitou? E aí alguém pode pensar assim, ok, Jesus, um homem muito amável, um homem que nos deu ensinamentos muito bons no Sermão do Monte, mas e se eu não quiser acreditar na ressurreição? Mas será que isso mesmo é verdade? Irmãos, nós não temos esta opção. Nós não temos a opção de escolher desacreditar na ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo é o fundamento do Evangelho. Paulo, logo à frente, ele desconsidera essa possibilidade. E ele fala assim, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que Paulo diz. Paulo confessa que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo. Paulo confessa que ele perseguiu e matou a muitos cristãos. Mas, pela graça de Deus, ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Pela graça de Deus, Paulo deixou escritos fantásticos, que muita gente tem dificuldade até de pregar nas cartas paulinas, porque são muito filosóficas, são textos muito ricos. Mas ele vai dizer assim, essa graça que está em mim, que está na igreja, é a graça que perdoa, é a graça que transforma, é a graça que muda o coração de todo ser humano. E quando você recebe da graça de Deus, você não fica mais num lugar confortável na igreja. Receber a graça de Deus é como Jesus estivesse te chamando para servir, chamando você para entrar em ação. Quem está cheio da graça de Deus, não fica, Lúcia, com os braços cruzados, olhando como espectador. Ah, que igreja legal, que louvor legal. Ah, esse pastor fala bem. Ah, esse outro pastor não fala muito bem, não. Ah, eu não fui com a cara desse baterista, olha como ele bate forte. Muita gente vai para a igreja para fazer análises, para dar avaliações, como se a igreja precisasse do seu review, né? A igreja precisava das suas estrelinhas lá no perfil do Google. Não é isso que significa graça. O resultado da graça produz em você o desejo de servir. E há em você uma inquietação contínua. Onde posso ser útil? O que posso fazer? Jesus, o que o Senhor está me chamando? Senhor, para onde o Senhor está me tocando? E em casa, em oração, na igreja, o Senhor vai te dando estratégia, abrindo o teu olhar e te fazendo entender que a graça que te amou, que te comprou, que te remiu, que mudou a tua história, faz de você um testemunho vivo, onde quer que você vá. A graça de Deus transforma. Paulo é um testemunho do que a graça de Deus faz na nossa vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos parar para compreender o peso que é a mensagem da graça. Infelizmente, muitas igrejas
fazem do culto um espetáculo para atrair a atenção das pessoas, para deixá-las confortáveis e sair, uau, que culto legal, que palavra top, tá, vou para casa, coloquei no bolso a mensagem e sigo a minha vida, cumpri o meu ritual dominical de ir à igreja. Este não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nos chama a caminhar com Ele, a viver uma vida com Ele. Vocês estão me acompanhando? Amém? No versículo de número 12, Paulo fala, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Estou passando a minha vida todinha aqui pregando para vocês que Jesus ressuscitou, e como é que vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam? Traduzindo, né? 13, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé. A vossa pregação também é vã. 15, e assim somos nós também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que Jesus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Meu Deus, que confusão. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. E isso é muito forte. Principalmente num país capitalista, extremamente consumista como a América, em que o teu carrinho da Amazon, Jesus, está passando dos $1.000 lá. Sua wish list está gigante. E parece que o prazer dessa vida é ganhar dinheiro, fazer dinheiro para consumir, para comprar, para ter. Porque quando eu tenho, eu sou. Quanto mais eu tenho, eu sou. Esta é a filosofia pós-moderna, hedonista, materialista, voltada para tudo que é físico, voltado para o que é aparente. Esta é a maior mentira de Satanás, que te faz ficar preso a este mundo terreno. E quando as coisas não vão bem, você não vai mais à igreja, você não ora mais, você não busca mais a Deus, porque o teu mundo ao redor não está indo bem. Significa que nós estamos apegados às coisas daqui. Mas Paulo vem nos trazer um alerta, Paulo vem nos trazer um despertar, que a caminhada com Deus, aleluia, vai além do que você vê, do aqui e o agora. A caminhada com Deus te projeta para a eternidade. Caminhar com Cristo é como se você pegasse uma âncora. A partir do momento que você diz, ei Jesus, eu te aceito, eu te recebo, és o Salvador da minha vida, reconheço que não sou nada sem ti. A partir desse momento você girou uma âncora lá no trono de Deus. E essa âncora te puxa, te puxa, te puxa para a eternidade com Ele. Aleluia. Independente do que você esteja passando, o teu olhar está na eternidade com Cristo. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o pastor Tiago, o pensamento, o coração dele é voltado para isso, para a eternidade. Porque quando se vê as forças físicas desfalecerem, a provisão física minar, a provisão material, financeira minar, como homem da casa, eu me coloco no seu lugar e penso, quão difícil é isso. Mas o coração está lá em Jesus. O coração está na eternidade. O coração está preso. O coração está nele. Porque, como cantamos aqui, é Ele e por Ele que tenho gastado a minha vida. É por Ele e para Ele que vivo os meus dias, independente das circunstâncias. Os dilemas da vida nos fazem balançar. Esses dias eu estava, sabe quando a mente está acelerada? Eu estava naquele frenesi de ficar no celular assim, e depois notícia de guerra e política do Brasil, e isso aqui, e a minha cabeça fervendo de ideias, de coisas. Eu falei, meu Deus, quando eu me dei por mim, eu falei, não,
Não vou aceitar isso aqui para mim. Desliguei tudo, silenciou tudo. Em nome de Jesus, sai daqui. Senhor, eu confio em Ti. Sabe aquele sentimento de angústia, de ansiedade, de não saber o amanhã, de ter medo de tomar as decisões certas, de ir ao encontro do que Deus está te chamando para fazer, mas a insegurança e a incerteza te faz ficar naquela gangorra de não saber se vai para frente, se vai para trás. É a pior sensação que existe. E eu passei por isso semana passada. E eu disse, Senhor, ensina-me a confiar nos Teus caminhos. Ensina-me a confiar no que o Senhor está falando para mim. O Senhor já falou de tantas formas. Ensina-me a acreditar e dar esse passo de fé. E aí a gente começa a cantar. E é Ele e por Ele que eu estou gastando a minha vida. E é Ele e por Ele que eu vivo os meus dias. Senhor, mas como será? Mas e aí? E aquilo? Mas e aquilo outro no que eu já está certo? Está seguro? Estou seguro aqui, Jesus. E Ele chama, vem cá viver a incerteza comigo, vem caminhar comigo, vem caminhar um passo de fé comigo, deixa eu fazer o extraordinário na tua vida, deixa eu fazer o impossível na tua vida. Eu quero ver o tamanho da tua fé, o quanto que você vai dar um passo de fé. Aleluia, quando eu te chamo, quando eu te convido, quando eu te abraço, mesmo andando na incerteza, mesmo sem ver nada, como Abraão, crendo contra a esperança, mas firme naquele que te chamou, firme naquele que te comprou, firme naquele que te convida para caminhar com Ele, olhando para a eternidade. Porque se todas as coisas fossem para acontecer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, dentro da nossa lógica, nós somos os mais miseráveis dos homens, é o que Paulo está falando. Se vivermos somente para essa vida, se as coisas têm que caminhar do jeito que eu acho que tem que caminhar, se as coisas têm que acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer, eu sou miserável, diz Paulo. Porque a minha vida está sendo dirigida dentro da minha lógica. Mas quando eu caminho na lógica de Deus, eu estou caminhando com fé e o extraordinário acontece na tua vida. Aleluia. É um texto poderoso, eu já queria convidar o Diego, agora vem Diego. É um texto poderoso, é um texto extraordinário, quando a gente aprende a desfrutar e descansar no Senhor, descansar nele. Lá, vamos pular lá para o versículo 20. Cristo as primícias. Então, ele começa assim, e se Cristo não tivesse ressuscitado? Não foi assim que ele começou? Com a possibilidade. Mas no 20 ele já muda o discurso e fala, com certeza. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito as primícias do que dorme. O primeiro a morrer e ressuscitar. Porque o primeiro que morreu e ressuscitou, quem foi? Quem sabe? Começa com L. Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou, mas depois morreu de novo. Mas e Jesus? O primeiro a morrer e ressuscitar para sempre. Aleluia. E sabe o que muda na tua vida? Aleluia. Sabe o que muda a partir desta verdade que Paulo insiste tanto em corrigir a igreja de Corinto? Se é porque Cristo ressuscitou, só porque Cristo ressuscitou, a morte não pôde detê-lo. É como se ele colocasse o pé no pescoço da morte. Morte não tem pescoço, tá? Mas como se ele colocasse o pé no pescoço da morte, digo, você está derrotada, tragada foi. Todas as barreiras foram quebradas. A tua condenação, igreja, cada um de nós, por causa do pecado de Adão, por causa da natureza pecaminosa que herdamos de Adão, por causa dos nossos pecados, a nossa condenação era morte eterna. Mas em Jesus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, temos a viva esperança que um dia também estaremos na glória com Ele. Esse é o fundamento do Evangelho. Não
permita que nenhuma mentira de Satanás, nenhuma filosofia, nenhuma religião vã tire você deste fundamento. Senhor, se as coisas nesta terra não caminham como eu espero, não são do jeito que eu gostaria, não tem uma vida legal que eu tinha no Brasil, se não é assim, não importa que eu esteja contigo na glória. Não importa que ao soar da trombeta eu ouça a tua voz, aleluia. Eu ouço a tua voz, eu ouço o teu chamado e dizendo: vem filho amado, eu te chamo, eu te convido, vem para o meu lugar especial que já está preparado para você desde a eternidade, aleluia. Perdoa-nos, Senhor, quando duvidamos. Perdoa-nos quando não cremos. Oh, glória! Porque Ele venceu a morte. A vitória final. Vamos para o versículo 50. Já estou encerrando. Versículo 50 diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. É coisa gloriosa demais, né, amor? Imagina Paulo recebendo essa revelação da parte de Deus e escrevendo isso, pastor Alexandre. Meu Deus, você está sentindo essa glória que eu estou sentindo? Agora imagina o Paulo recebendo isso da parte de Deus e transformando isso em palavras. Porque muitas das vezes o que Deus não revela a gente não consegue nem expressar. Você quer tentar dizer o que você viu? Eu não sei dizer, só sei que está queimando, só sei que está ardendo. E Paulo escrevendo essa revelação, ele diz: é mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você será transformado em corpo glorioso, num abrir e fechar de olhos. 52. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Essa é a esperança da igreja. Isso é o que temos cantado nesta manhã. Seremos transformados, seremos levados com Ele. Essa é a nossa expectativa. Maranata, Senhor. Maranata. Maranata, Maranata. Porque convém que o que é corruptível, a tua carne, essa carne velha, cheia de artrite, artrose, dói aqui, dói ali. Eu peguei na mão do pastor Alexandre, fez crack no pulso dele. Convém que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Eu quero ver o irmão Wilson falar essa palavra aqui. Até eu travei. Incorruptibilidade. O que é corruptível se revestirá daquilo que é incorruptível, daquilo que não consome, daquilo que a matéria não tem controle, não tem domínio. Porque o que é mortal se revestirá da imortalidade. A dor que vivemos, o sofrimento que vivemos, tudo é passageiro. Tudo passa, pastor Tiago, tudo passa. Porque há um céu de glória, uma eternidade para sempre com Ele, onde estaremos cantando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que o crente mais deve ouvir. Essa é a mensagem que o crente mais deve ficar insistindo aqui no ouvido dele. Não são massagens de ego. Não são mensagens de prosperidade e vitória nessa terra e ficar milionário. A tua expectativa deve ser de morar no céu com Jesus. Apesar de tudo,
O Senhor te ama, te compra, te chama, te convida, refaz a sua história, coloca o teu nome no livro da vida, coloca um futuro de fé e esperança para você. Nada no mundo te dá isso, somente Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua palavra. Para a gente ir para o final, versículo 54. Acho que eu já li o 54, né? E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada, vamos ler comigo? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, comigo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! É por Ele, é por Ele, é por Ele, é por Ele, é por Ele. Se não fosse Jesus, você estaria morto eternamente. Se não fosse por Jesus, a tua vida não tinha razão. Se não fosse por Jesus, a tua vida não teria propósito. Se não fosse por Jesus, você não seria chamado, comprado, remido. Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. A nossa fé seria em vão. Tudo isso aqui não valeria de nada. Seria apenas um personagem histórico, um mártir que morreu, tadinho, morreu, acabou, foi-se. Com Jesus não é assim. Porque Ele ressuscitou, a morte foi tragada. Porque Ele ressuscitou, a morte foi vencida. Porque Ele ressuscitou, um dia também ressuscitaremos com Ele. Glória a Deus. Portanto, versículo 58. Eu quero que vocês leiam comigo também. Vamos ler? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de fé e de esperança. Se você ainda não está convicto da salvação em Jesus, eu espero que nesta manhã você entenda qual é a base, o pilar do Evangelho. Ele morreu, mas ressuscitou e te levará para o céu. Que isso não saia jamais do seu coração. E se você já se posicionou em Cristo, Paulo nos convida a ficarmos firmes, constantes, abundantes. Olha aí, irmã Isa, a palavra-chave: abundante. Produzir frutos, produza frutos, trabalhe, não pare, caminhe, continue, sabendo que o que você faz não é vão no Senhor. Aleluia! Você pode glorificar ao nome de Jesus e dizer: obrigado, Jesus, por tua morte na cruz. Cante comigo esse corinho. Porque Ele vive.